Olá, gente, estou aqui para bater um papo com você. Hoje o nosso assunto é sobre identidade. E uma das coisas que eu acredito está à base é Juízes capítulo 6, lembrando de um homem chamado Gideão. Você olhando para o capítulo 6 de Juízes, você vê esse homem, Gideão, um homem que perdeu sua identidade por causa dos 7 anos de perda. Você vê que os medianitas conseguiam roubar, tirar tudo que eles tinham e exatamente Gideão, ele perde a sua identidade. E para mim algo muito interessante é a terra. A terra chamada Ofra, a sua conotação ou a sua palavra original vem de servo, né? E servo você vê que ele sempre está com medo, ele sempre está arisco. E engraçado que as perdas da vida de Gideão fez ele se tornar um daquela terra, ou melhor, ele se vestiu daquela terra. Você pode entender isso melhor no Apocalipse, aquelas 7 igrejas, quando João ele começa a falar sobre as cidades para as 7 igrejas do Apocalipse, dizendo que a igreja perdeu a identidade, perdeu a sua essência e o espírito de cada cidade entrou na igreja. A igreja perdeu a sua própria identidade e se vestiu do espírito da cidade. Então eu acredito, por exemplo, Caim, no livro de Gênesis, ele é o apóstolo das cidades. Por isso que toda cidade há um espírito de violência, há um espírito de descrer, né, que não tem temor a Deus. Eu acredito muito sobre isso, mas eu queria falar exatamente sobre quem? Sobre Gideão. Por causa das suas perdas, você olha que diz, o texto diz que um anjo desce e fica debaixo de um carvalho, porque diz que ele está, qual a sua realidade? Ele está dentro de um lagar, com medo, malhando trigo. O primeiro ponto é que todas as vezes que você perde a sua identidade, você vai estar em desordem com a sua vida. As coisas na nossa vida, na sua vida, na minha vida, estarão fora de ordem. Porque lagar é um lugar que tem que armazenar uva. Enquanto pisa, se extrai o mosto para se produzir o vinho. Porém, diz que ele estava dentro do lagar, malhando trigo. As coisas estavam totalmente fora de ordem. Eu acredito que nós precisamos reconquistar a nossa identidade perdida. Gideão havia perdido sua identidade e vem um anjo do Senhor para ativar a identidade de Gideão. E diz, a primeira palavra é, ó homem valoroso, o Senhor é contigo. E a resposta, a réplica de Gideão é, ah, Senhor meu, se o Senhor é comigo, por que tudo isso aconteceu nesses últimos 7 anos? Onde estão as histórias, o testemunho que os meus avós contavam de coisas que você fez para o seu povo, tirando do Egito, atravessando o Mar Vermelho? Então, o Senhor vira para ele por meio daquele anjo e diz assim, vai nessa tua força e livra Israel. O primeiro ponto é que Gideão, por não ter identidade, ele quer achar culpados. Segundo ponto, todas as vezes quando nós perdemos uma identidade, nós não queremos assumir uma responsabilidade. É mais fácil achar culpados ou dar desculpas. E você vê que o anjo não começa a relatar ou falar com Gideão no âmbito de ofensa, de culpa. Ele começa a dar uma diretiva dizendo, nós já te enviamos, você tem o nosso envio. Terceiro ponto, você que está me assistindo, você já tem o envio de Deus. Não desista do seu foco, não perca a sua identidade pela realidade que você vive. Por exemplo, Gideão, ele era um guerreiro que trabalhava com armas de guerra, mas as perdas dos últimos anos fez ele trocar as armas por ferramentas. Talvez esse tenha sido o erro da sua vida. Você já perdeu sua identidade, você já está mudando a sua profissão, já trancou a faculdade, já mudou todo o contexto para onde você estava indo, por quê? Na verdade, não são as suas armas, é o que você é. Quando você perde o que você é, Deus não prospera mais o que você faz. Porque, aliás, Deus não prospera o que você faz, Deus faz multiplicar o que você é. Então, Gideão estava num impasse. Então, o anjo disse assim, você já tem o nosso envio, vai nessa tua força. O que você precisa, querido, já está dentro de você. Está relacionado à identidade que você carrega. A sua mensagem, a identidade que você carrega. Porém, Gideão, estava difícil, hein? Falar, ah, Senhor meu, eu sou mais pobre, a minha família é menor, não tem. O anjo vira para ele e diz assim, tá bom. Você vai vencer todos aqueles homens como fosse um só homem. Aquilo que poderia perdurar durante tempos, eu vou ser com você. E aquilo vai durar apenas um tempo. Eu acredito que nesses últimos dias, o Senhor está remindo o nosso tempo. Coisas que estão se protelando, eu acredito que o Senhor está dando um basta. O Senhor está colocando um limite. Receba essa palavra. Eu acredito que isso vai edificar a sua vida, isso vai restaurar a sua identidade como restaurou a vida de Gideão. Gideão, então, depois, acredita ou não acredita, fala, peraí, fica aqui, eu acho que você pode ser um anjo.
Eu acredito muito, preste atenção, gente, nesses últimos tempos, o Senhor está vindo ao nosso encontro para nos trazer de volta para a nossa vocação, para o nosso chamado, para a nossa identidade. No final da história, Gideão, ele coloca, dizendo que era pobre, ele tinha uma ofertinha guardada, um cordeirinho, e prepara o cordeiro para apresentar para Deus. E você vê um versículo interessante, que ele fala assim, anjo, ele não sabia, né, se era um anjo ou se era um homem, ele estava desconfiado. Você espera aqui? Último ponto que quero tratar com você. O anjo não poderia voltar para a eternidade sem a missão cumprida. Ele não poderia voltar para o céu incompleto. Por quê? Porque a eternidade é um lugar completo, é um lugar cheio, não é lugar de pessoas incompletas. A sua passagem para a eternidade está naquilo que você realiza, cumprindo o seu propósito na terra, se tornando uma pessoa teleio, um homem teleio, completo, perfeito, que preenche as lacunas da terra. Ele não podia voltar para o céu, o anjo, com uma missão incompleta. Então ele diz, eu espero o tempo que tiver que esperar. Então diz que quando Gideão traz o cordeiro, ele direciona, coloca sobre a rocha, pega esse caldinho aí, ó, e como libação, coloca por cima e diz que vem um fogo, consumiu o holocausto e diz que o anjo começou a desaparecer. Eu quero deixar essa palavra com você. Você vai vendo que Gideão, a sua conclusão foi voltar para o destino que Deus havia chamado. Ele livrou a sua cidade. Não foi com 30 mil pessoas, não foi com 10 mil, mas foi apenas com 300 homens valentes. Mas o que definiu os 300 foi a sua identidade. O que vai definir o que está ao seu derredor é o que você é o que você carrega. Que essa mensagem possa falar com você, possa ativar você e você possa se tornar a qualidade que Deus já te vê. Um grande abraço, hein? Tamo junto, até o próximo assunto. Valeu!